Olha essa notícia internacional. A rede elétrica de Cuba entrou em novo colapso. É a quarta vez em menos de um mês. 10 milhões de pessoas aproximadamente ficaram no escuro. O fornecimento está sendo restabelecido aos poucos. A interrupção acontece após 3 apagões atingirem o país em julho. A população, que já convivia com horas limitadas de eletricidade, agora sofre com cortes gerais. O bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos agravou a situação da ilha. As importações de aliados do país, como México e Venezuela, foram suspensas. Com isso, a crise energética se instalou. Para lidar com um problema, Cuba está abrindo cautelosamente o setor energético do país. A Havana autorizou recentemente a importação de combustível com apoio estrangeiro. Débora. E a gente tem que entender, né, essa notícia sobre o contexto no qual ela está inserida, e por isso nossa analista de internacional Fernanda Manhota já está com a gente, porque desde o início desse bloqueio dos Estados Unidos, Cuba já anunciou a maior reforma do Estado e abertura econômica desde a Revolução. Só que mesmo assim os impactos do bloqueio americano continuam. Manhota, o que mais que os Estados Unidos esperam conquistar com essa pressão? Olha, Débora, certamente o objetivo vai muito além da economia, né, do setor de energia ou daquilo que ressoa enquanto óbvio. A gente está falando de uma tentativa, sem dúvida, de aumentar o custo de sobrevivência do regime cubano e, claro, ampliar o isolamento político do regime ao máximo. Quando a gente pensa em termos de pressão por mudanças políticas, basicamente o racional do governo norte-americano é de que o agravamento da crise econômica, de certa maneira, aumenta a pressão interna por reformas, né, e reduz a capacidade do próprio governo cubano de sustentar o modelo político que ainda vigora. Então, a ideia é desestabilizar para criar tensão e elevar esses custos. Além disso, já que eu falei em elevar custos, do ponto de vista do apoio internacional, isso também é verdade. As sanções que ainda existem, né, não só o embargo, mas também sanções adicionais, elas funcionam como um fator de desestimulação para que terceiros países e também empresas, né, do setor privado mantenham relações econômicas com a Havana, e particularmente isso tem se manifestado de forma mais direta no campo energético. Eu diria que, para finalizar, existe ainda uma espécie de mensagem regional que esse caso acaba replicando ou, de certa forma, enviando a outros países do entorno, né? Começou com a própria Venezuela, mas não se restringe a ela, talvez possa se estender e até atingir países como a Nicarágua, por exemplo. É como se o governo dos Estados Unidos estivessem mandando um recado de que adversários dos Estados Unidos serão tratados com uma política de linha dura e que, portanto, regimes que sejam hostis aos Estados Unidos ou que sejam desfavoráveis ao interesse norte-americano, eles poderão ser levados às últimas consequências. No final das contas, a gente está vendo, né, se desenvolver um risco que não deixa de ser paradoxal, porque, por um lado, as dificuldades econômicas e esses gargalos que vão se agravando no país, como de fato existem, eles podem sim desestabilizar o regime e acabar até gerando algum tipo de alteração do curso político em Cuba. É nisso que muitos americanos Revolução Cubana, né, até hoje acreditam, mas também existe a possibilidade ainda não muito clara, né, mapeada, do efeito colateral, quer dizer, isso acabar funcionando como um elemento de elevação da coesão interna e de construção e fortalecimento da narrativa anti-americana e de união contra a intervenção estrangeira. Então, a situação de Cuba é bastante grave do ponto de vista de necessidades básicas. A gente está falando aí de escassez em múltiplas frentes, não só do ponto de vista de abastecimento de energia, mas diferente de países como a Venezuela ou outros, né, que no passado já tiveram sistemas internos, né, de fragmentação, a traições que levaram, inclusive, à transição. Até o momento não se tem notícia de que isso esteja em curso em Cuba. Então, é um caso bastante emblemático e que a gente continua mantendo no radar, porque já há algumas semanas, eu diria até meses,
parece iminente algum tipo de ação mais dura dos Estados Unidos contra Cuba. Perdeu um pouco de força nos últimos tempos em função do agravamento da crise no Irã. Então parece ter ficado relegado a segundo plano, mas é um dos hot topics de Washington, algo que a gente acompanha muito de perto, Débora. Peguei daqui, Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Até a próxima.